O que o Michael Jackson tem a ver com o Diddy nessa história? Vem comigo que eu te conto. Bom, primeiro a gente tem que deixar claro que tudo que eu vou dizer aqui são especulações. Então, assim, a gente tem um compromisso com a informação aqui, então eu preciso deixar claro que são teorias, não são fatos concretos, condenações, nem nada disso, ok? Eu vou explicar essa teoria que tá rolando aí na internet pra vocês, e aí vocês tiram suas próprias conclusões. Então, bora lá. Bom, acho que essa altura vocês já sabem que o Diddy tá preso, por conta daquelas acusações, que ele tá respondendo, tudo aquilo. O processo ainda tá em investigação, porque a cada dia que passa aparecem mais coisas, então as investigações continuam rolando. E aí ele está preso, inclusive numa prisão bem barra pesada, onde ele teve que ser colocado em uma cela separada, porque ele estava correndo um risco ali, se é que vocês me entendem. Lembrando que eu vou tentar fugir de algumas palavras para esse vídeo não cair, porque alguns outros vídeos meus já caíram, então a gente está tentando fazer como dá. Bora lá, Brasil! Bom, segundo essa teoria, tudo começa com a Mariah Carey. E não é porque ela tá descongelando agora pro final do ano. É porque, na verdade, ela foi casada com Tommy Mottola, que é nada mais, nada menos que o dono da Sony. Gravadora esta que cuidava da carreira do Michael Jackson na época. No entanto, esse relacionamento da Mariah e do Tommy, ele era bem conturbado, sabe? Era aquele relacionamento bem abusivo. Então, assim, era um negócio meio tóxico. E por acaso, ou não por acaso, o Tommy era um amigão do Diddy. Inclusive, eles tinham até alguns negócios juntos. Enquanto a Mariah era super amiga do Michael Jackson. E quando você é super amiga de alguém, geralmente tende a você confidencializar, a contar algumas coisas que acontecem ali no seu dia a dia, principalmente quando você tem um relacionamento que não é saudável. Então você conta alguns detalhes para o seu amigo. Então, segundo essa teoria, acredita-se que a Mariah tenha contado alguns detalhes de algumas coisas que aconteciam para o Michael. Junto com isso, por volta lá de 2002, o Michael chegou a ter uma treta com a Sony, porque ele acusava a Sony de reter os direitos autorais das suas músicas. Inclusive, teve um momento onde ele chegou a revelar publicamente que o Tommy era um demônio. Aí, por coincidência ou não, logo após isso, o Michael começou a sofrer todas aquelas acusações de que a gente bem já conhece a história. E quem conhece a história do Michael sabe que ele tinha todo um cuidado com crianças, até por conta da própria história pessoal dele. Então ele tinha a Neverland, ele queria meio que criar um universo seguro para crianças. Inclusive com os próprios filhos dele, ele era super protetor. Ele não mostrava o rosto das crianças para proteger a integridade deles, porque afinal de contas eram os filhos do Michael Jackson, né? E a gente sabe muito bem como a mídia funciona, então ele tinha todo esse cuidado. Então imagina para um cara desses que tem todo esse cuidado ser acusado de algo dessa forma, o quão pesado psicologicamente foi pra ele. Hoje a gente sabe muito bem que no desfecho dessa história o Michael foi inocentado e as crianças, inclusive, que os pais e tudo mais que estavam acusando ele de ter cometido isso, inocentaram ele dizendo que na verdade elas foram pagas para acusar ele disso. Só que na época que começaram a rolar essas acusações, temos aí um outro grande nome da indústria do entretenimento que entra em cena, que é a Oprah. Na época, ela era simplesmente a maior apresentadora dos Estados Unidos. E vamos lembrar que a gente tá falando de anos atrás. Tudo que era dito em rede nacional era uma verdade absoluta. Ainda mais se for dito por alguém como Oprah. Então as pessoas nem contestavam, elas aceitavam aquilo como uma verdade 100% absoluta. E a Oprah foi uma das pessoas que contribuiu muito para desgastar a imagem do Michael. Até mesmo depois dele ser inocentado das acusações, ela seguia falando sobre isso. O que dá a entender que talvez ela quisesse de fato queimar a imagem dele. Então, para você entender o nível de acusações que o Michael estava sofrendo na época, é como se, trazendo para a gente aqui hoje, o William Bonner anunciasse que o Michael e ficasse repetindo isso por uma série de dias em rede nacional, no pico de audiência durante o Jornal Nacional. Por muito tempo. E mesmo depois dele ser inocentado, ele continuasse falando que talvez não fosse bem assim, que talvez ele não fosse inocente. Vocês conseguiram entender a problemática e o nível disso? E hoje a gente já sabe que a Oprah, ela é uma pessoa que tem a imagem dela associada a pessoas com caráter bem duvidoso. Como é o caso do Jeffrey Epstein, talvez vocês lembrem aí a história da ilha. Se não lembram, tem até documentário no Netflix. Vale dar uma assistida. Outra pessoa é o João de Deus, que eu acho que a história vocês conhecem melhor ainda, porque rolou aqui. E também não podia faltar o Diddy. Então, assim, quando começa a conectar uma coisa na outra, por mais maluca que seja essa teoria, começa a fazer um certo sentido. Ainda mais quando se leva em consideração que possivelmente o Michael sabia não só das tretas do relacionamento tóxico do Tommy com a Mariah, como também, talvez, alguns podres do Diddy por ele ser próximo do Tommy. Entendeu? Só que não para por aí, porque um pouco antes de a gente tem um áudio do Michael que foi vazado, onde ele diz que ele de fato estava com medo, porque ele estava sendo perseguido por algumas pessoas maldosas que queriam e que essas pessoas iam dar o jeito de fazer parecer que era uma
mesmo sendo uma... E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais esquisita. Como é que o cara fala isso e logo um pouco depois... E aí hoje a gente tem essas conexões que começam a fazer um certo sentido. Fica no mínimo suspeito. E aí agora a gente lembra toda a investigação que tem em volta da Michael. Não sei se vocês lembram, mas segundo as investigações, o médico teria dado uma dose de medicamento para o Michael. E ainda demorou para chamar a ambulância. Só que nesse mesmo local, além do médico, tinha um segurança dele, que também demorou cerca de mais de 1 hora para chamar a ambulância. O que já seria aí meio estranho, esquisito, suspeito. Mas fica pior. Depois da morte do Michael, ele foi trabalhar com quem? Ele foi ser chefe de segurança do Diddy. E, inclusive, acumulou uma fortuna meio inexplicada, mesmo ele sendo de origem pobre. Então, assim, como é que você é chefe de segurança do rei do pop, meio que deixa ele e você meio que é promovido, porque você vai trabalhar com outro grandão da indústria e aparentemente ganhando muito mais porque você acumulou uma fortuna depois disso. Então, assim, a conta parece que não fecha. Então, assim, esta aqui é a teoria de que o Michael, de fato, estivesse tentando proteger crianças, por ele saber demais, por conta da proximidade dele com a Mariah, por conta dela ter o relacionamento com o Tommy, que também era um grande amigo do Diddy, inclusive sócio dele em alguns negócios. Talvez, só talvez, é uma teoria, a galera tenha forçado uma arrasta pra cima no Michael. Lembrando que são especulações, não tem nada oficial. Todo o processo do Diddy ainda tá correndo, então a gente deve ter mais atualizações aí nos próximos dias. E se vocês quiserem saber mais, já me segue aqui pra ficar por dentro das próximas notícias. E me fala também qual outro artista você gostaria de entender melhor o que está rolando. Porque esse caso acaba envolvendo boa parte da indústria do entretenimento de forma geral, tanto música como cinema. E tem muita gente alarmada com muita coisa, mas a gente tem que lembrar que não leve tudo 100% como verdade absoluta. A gente só pode tomar isso como verdade realmente depois que o processo terminar de ser julgado, investigado, tudo certinho. Por enquanto, a gente tá trabalhando com teorias. O que a gente tem de fato concreto é que o Diddy tá preso de acordo com aquelas acusações que vocês já sabem, que coisas que encontraram na casa dele e por aí vai, certo? Então é isso. E até o próximo vídeo.